Fala, meu povo bonito! Vamos para mais uma aula gravada complementar ao tópico de fotossíntese. Eu vou dividir essa aula em três tópicos, sendo que o primeiro tópico a gente vai discutir um pouco sobre os pigmentos fotossensíveis, e aí a gente vai falar um pouquinho da clorofila, a gente vai falar um pouquinho de outros pigmentos também que ajudam no processo da fotossíntese. Quando a gente pensa em pigmentos vegetais, existem os pigmentos fotossensíveis, os pigmentos envolvidos diretamente e indiretamente na fotossíntese. E existem outros pigmentos que são pigmentos, por exemplo, de função protetora. Então, quando a gente vê alguns pigmentos relacionados a cores de pétalas, tipo antocianinas, são pigmentos relacionados à questão de proteção, uma proteção contra a radiação ultravioleta mesmo, e também como pigmentos de função atrativa, né? Uma vez que a flor colorida ela atrai com mais facilidade os polinizadores pelo estímulo visual. Aqui a gente vai focar nos pigmentos fotossensíveis, são aqueles que são excitáveis quando o fóton incide sobre as suas moléculas. Eles perdem elétrons, eles canalizam parte dessa energia da luz para as reações orgânicas que vão acontecer durante a fotossíntese. Então eu queria começar aqui falando das clorofilas. Sim, eu falei certo, eu falei clorofilas, porque existem três tipos de clorofilas, tá? Então, olha só, as clorofilas, elas são, obviamente, pigmentos esverdeados. Opa, já comecei escrevendo errado. Clorofila. Aí a gente tem a B e a C. Das três clorofilas, o pigmento essencial para a fotossíntese é aquele que é obrigatório. Todo ser vivo que faz fotossíntese e oxigena, liberando oxigênio, tem pelo menos a clorofila A. Então isso mostra que ela é de fato a obrigatória. As outras clorofilas B e C são clorofilas já ditas acessórias. E eu vou explicar esse conceito, o que é o pigmento acessório, daqui a pouco. Além das clorofilas, que são pigmentos esverdeados, e essa gritando no fundo é a minha filha Luísa, nós temos também os carotenoides ou carotenos, tá? Eu vou escrever aqui, ó, de laranja, ó, os carotenos, e nós temos também as ficobilinas, que se distribuem em pigmentos de cores diferentes. Então, só uma coisa, os carotenos são pigmentos presentes nas plantas também, que variam a sua coloração do amarelo, não era essa caneta que eu queria usar, foi mal Brasil, que variam desde o amarelo, passando pelo laranja e indo até o vermelho. Por que é importante eu estou dando foco nessas cores desses pigmentos? Tá? Assim como eu falei que as clorofilas são esverdeadas, mas diferentes tonalidades. Nós vamos entender o porquê daqui a pouco. As ficobilinas se dividem em ficocianina, que é azulada, e a ficoeritrina, que é avermelhada. Pessoal, aqui entra um pouco da questão da física. Então, deixa eu só colocar uma anotação extra aqui, ó. Pigmentos acessórios. Quem são os pigmentos acessórios? Clorofilas B e C, carotenos e ficobilinas. São pigmentos acessórios. E aí eu vou voltar na física um pouquinho para a gente poder entender a função desses pigmentos acessórios e relacionar isso com esse gráfico bem bonito que eu colori aqui do lado para vocês. Seguinte, a física fala para a gente, né, quando a gente estuda ótica, quando a gente estuda ondas, a física fala para a gente que quando uma luz branca incide sobre o objeto, a cor resultante que a gente enxerga desse objeto é daquele comprimento de onda que foi refletido pelo pigmento do objeto. Isso significa que uma folha verde, então vamos fazer aqui uma breve recapitulação aqui de física. Isso significa que uma folha verde, né, iluminada pela luz branca do sol, ela recebe essa luz branca, olha, luz literalmente branca, e ela vai absorver diversos comprimentos de onda e vai refletir a luz verde.
tá? Se a gente lembrar que a luz branca ela pode ser decomposta pelas cores do arco-íris, estão representadas aí nesse gráfico aqui do lado, ou se a gente for mais a fundo ainda, a gente percebe, a gente vai entender que a luz branca é constituída de 3 cores de luz primárias. E quais sejam elas? Tem o vermelho, componente vermelho, né? Por que elas são chamadas de cores primárias? Porque se você continuar passando isso aqui pelo prisma, não vai ter decomposição. São essas 3 cores, o vermelho, o verde e o azul, né? E as cores intermediárias, percebam, o vermelho está aqui, né? O verde também está aparecendo aqui nesse gráfico, e o azul também está aparecendo aqui nesse gráfico, né? Então as cores primárias estão presentes aqui nesse espectro. Quando a gente pensa em luz branca, a gente está pensando então nessa somatória de comprimentos de onda diferentes. A gente pode considerar na nossa cabeça que cada comprimento de onda, vamos simplificar aqui e pensar só nessas 3 cores primárias, porque as outras são intermediárias, elas são pacotinhos de energia, tá? Então, o comprimento de luz vermelha tem uma quantidade X de energia contida nesse comprimento de onda. A luz verde tem uma energia e a luz azul também tem uma energia. Portanto, quando a luz branca incide sobre um objeto, ela está recebendo toda essa energia. No entanto, o que está acontecendo? Se eu estou vendo a folha verde, é porque o componente verde está sendo refletido, logo essa energia aqui, ó, está sendo, entre aspas, desperdiçada, dissipada, refletida pela folha, porque a folha é verde. E a folha é verde porque ela tem clorofila. E a clorofila é um pigmento fotossensível. Tudo bem? Então, o que acontece? Uma adaptação importante que as plantas apresentaram foi o surgimento de pigmentos fotossensíveis que saíssem do espectro verde. Justamente para quê? Para ampliar a capacidade de absorção de energia. Tudo bem? Então, o que acontece? Existe uma prática muito fácil e tranquila de ser feita, que chama cromatografia de pigmentos fotossensíveis. A gente pega uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, tô brincando. A gente pega uma folha de uma planta, a gente macera essa, eu não acredito que eu falei isso. A gente macera essa folha com um pilãozinho, a gente tritura essa folha, e aí depois a gente coloca álcool. Quanto mais alta a graduação do álcool, melhor, porque os pigmentos fotossintetizantes, pigmentos fotossensíveis, eles têm natureza lipídica, e o álcool ele é uma molécula meio termo, assim, ela é polar, mas ela tem os componentes ali apolares, que portanto têm afinidade com essas moléculas apolares, né, lipídicas, de natureza lipídica. E aí o que acontece? A gente pega depois um papel filtro com essa solução, com esse caldo, né, de folha com álcool, a gente coloca um papel filtro e por capilaridade o álcool vai subindo e vai arrastando os pigmentos junto. E é possível a gente ver os pigmentos separados. Então você vai ver, por exemplo, uma areazinha meio amarelada, que corresponde aos carotenos. A gente vai ver 2 tonalidades diferentes de clorofila, que correspondem também os 2 tipos de clorofila que a gente encontra nas plantas, clorofilas A e clorofila B. O que os pigmentos acessórios fazem, então, é aumentar a capacidade de captação de energia, uma vez que eles interagem com a luz branca de uma forma diferente na qual a clorofila interage, né? Então vamos pensar, um caroteno que tem uma coloração alaranjada, ele vai ter um espectro, um pico de absorção um pouquinho diferente da que tem da clorofila A, por exemplo, que é um pigmento esverdeado. E isso faz com que parte dessa energia que seria totalmente desperdiçada pela clorofila seja captada pelo caroteno. E aí o que o caroteno faz? Ele inicia o processo de fotossíntese? Não, ele é um pigmento acessório. Então ele vai encaminhar a energia captada por ele para a clorofila A. Então eu vou fazer um esqueminha aqui para te explicar isso aqui. A clorofila A é a grande artista, né, do processo fotossintético. Ela, então, ela é excitada, ela perde elétrons, ela desencadeia todos aqueles processos que a gente viu
nas etapas dependentes de luz, né, as reações dependentes de luz. No entanto, tem uma parte da energia luminosa que bate nela e volta, ela não aproveita. Então, o que os pigmentos acessórios, de uma forma geral, eles fazem? Independente se eles são carotenos, se eles são ficobilinas. Os pigmentos acessórios, então eles captam parte dessa energia. Então, uma energia que, por exemplo, iria para a clorofila e iria voltar, essa energia parcialmente ela é absorvida e o pigmento acessório ele encaminha essa energia para a clorofila, aumentando o rendimento do processo fotossintético, aumentando o leque de captação. É como se a gente estivesse aumentando o raio da antena parabólica que está apontado para a luz e recebendo essa radiação, entende? E o resultado disso a gente vê nesse gráfico, que é um gráfico que mostra o somatório da taxa de fotossíntese de uma planta, considerando que ela tem pigmentos verdes, clorofilas A e B, mas também tem carotenos, tem pigmentos fotossensíveis. E com isso a gente vê então que a atividade fotossintética ela vai estar muito relacionada com outros comprimentos de onda. Então percebam, né, se a luz ela é basicamente feita desses três comprimentos básicos, onde que ela vai ter menor taxa de fotossíntese? No comprimento verde, porque aqui essa energia está sendo que totalmente ou praticamente toda sendo refletida. Mas tem taxa de fotossíntese para agir. O que explica essa taxa de fotossíntese? A energia captada pelos pigmentos acessórios. E aí, quando a luz ela se distancia do espectro, né, da coloração verde do comprimento de onda verde, ou seja, quando se aproxima do azul e do vermelho, olha o que nós temos: altas taxas de fotossíntese, ou seja, mostrando que a luz verde é muito boa para captar energia eletromagnética dentro dessa frequência, desse comprimento de onda, perto de quem? Do vermelho e do azul, tá? Então a gente explica esse comportamento. Por que não zera no verde? Não zera no verde porque existem pigmentos acessórios que conseguem converter parte dessa energia que seria desperdiçada para a clorofila, porque eles têm outra coloração e, tendo outra coloração, eles apresentam uma outra interação com a luz branca. Tudo bem? Só para fechar então, Brasil, a gente está vendo então o resumo, né, interpretação máxima desse gráfico. A gente vai ver que as maiores taxas, maiores taxas de fotossíntese estão ocorrendo perto da luz o quê? Do componente da luz vermelha e da luz o quê? Azulada. Beleza? Então da luz azulada também. Para finalizar, eu queria comentar com vocês um experimento clássico do século XIX, que é o experimento de Engelmann. Estou colocando o nome dele aqui, não trouxe nada do experimento, isso aí vai ficar de dever de casa para você pesquisar. O Engelmann, ele fez um experimento muito legal no século XIX. O que ele fez? Ele pegou uma alga filamentosa chamada Spirogyra, bem compridinha assim. Ele colocou essa alga, que é aquática de água doce, para ser iluminada por um prisma, a luz branca, depois ela passou num prisma, então ele conseguiu separar direitinho as cores do arco-íris, certo? Então uma parte da alga ficou iluminada pelo vermelho, a outra da transição do laranja, até chegar no violeta na última cor. E aí o que ele fez? Ele pegou essa alga, que é de água doce, e colocou dentro dessa água uma população de bactérias aeróbias, ou seja, bactérias consumidoras de oxigênio. E aí ele deixou um tempo essa alga sendo iluminada pelo arco-íris, em diferentes trechos, né, do seu comprimento, e ele foi percebendo aonde que as bactérias estavam mais concentradas, em que cor que elas ficavam mais concentradas.
E o que ele percebeu é que as bactérias se concentravam mais perto da região vermelha e da região azul, da luz, né, decomposta pelo prisma ali. E qual que é a ideia aí por trás? Bactérias aeróbias respiram oxigênio, como a gente respira. Então elas vão ficar mais presentes, ou a densidade populacional delas vai ser maior, onde tem maior liberação de oxigênio. Como no filamento da alga, que era muito comprido, cada parte do filamento com o seu devido cloroplasto helicoidal, que é maravilhoso, o cloroplasto da espirogira, como a alga estava disposta em diferentes colorações, pela quantidade de bactéria, ele conseguia saber se tinha muito oxigênio sendo liberado ali ou não. Ou seja, se tem muito oxigênio, a atividade fotossintética ela é alta. E onde que ele percebeu maior concentração de oxigênio foi justamente, e de bactérias aeróbias, justamente perto do vermelho e perto do azul. E as figuras que ilustram esse experimento, elas parecem muito com esse gráfico, porque tem um monte de pontinho assim, ó, representando as bactérias, e onde que você vê mais bactérias é onde está vermelho, onde você vê menos bactérias é onde está verde, onde tem mais bactérias é onde está o azul também. Então, a partir desse gráfico, a gente consegue, mais uma vez, comprovar. De um lado, a física ajuda a gente a entender isso, porque a questão da interação dos pigmentos, absorção e reflexão parcial dessa luz branca, né, que é uma luz composta de vários comprimentos de onda sobrepostos, e um experimento biológico, né, que coloca seres vivos dependentes de oxigênio se concentrando onde o oxigênio está sendo liberado em maior quantidade. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte aí que eu queria comentar com vocês. A questão dos pigmentos fotossensíveis, essenciais e acessórios. A clorofila A é o pigmento essencial e o resto é tudo complemento que ajuda a ampliar a capacidade de captação de energia para jogar para a clorofila A. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótico. O que é isso? O ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótico é justamente esse valor de X aqui. Esse gráfico está mostrando para a gente que a gente tem dois processos metabólicos acontecendo na planta. A gente tem taxas de fotossíntese e respiração, e aqui é a intensidade luminosa. Então, quanto mais para a direita a gente caminha, mais luz tem no ambiente, certo? Primeira coisa que a gente tem que ficar muito atento: a respiração não depende de luz, né? A única variável desse experimento, desse gráfico, é luz. Temperatura não está variando, então a gente não tem variação de respiração. Isso mostra que a atividade respiratória da mitocôndria não tem nada a ver com luz. Agora a gente sabe que a atividade fotossintética, é claro que depende de luz, certo? Então a gente tem aqui, na verdade, dois processos, um que gasta e outro que produz. Qual que é o processo que produz? Fotossíntese, né? Então fotossíntese é um processo de síntese, produção de matéria orgânica, certo? E a respiração aqui é um processo de consumo de matéria orgânica. As plantas, né, são organismos produtores, e os produtores têm uma capacidade inata, evolutiva, de produzir muito mais do que aquilo que eles conseguem consumir. Portanto, é natural que a maior parte da vida da planta ela esteja daqui para cá. Né? Ao longo do dia, não é necessário muita luz no ambiente para que o saldo de produção seja maior do que o saldo de consumo. Então, essa planta ela vai constantemente lucrar energia, e essa energia extra que ela vai produzir, obviamente, vai ser armazenada na forma de biomassa, seja na forma de reserva energética, ou seja, na própria construção e crescimento e desenvolvimento dessa planta. Então, o que a gente precisa exercitar aqui e perceber? A gente precisa entender que há valores, vou escrever aqui, ó, há valores, né, na reta do eixo X, que é a intensidade luminosa, tá? No eixo X, que serão maiores que o
ponto de compensação luminosa igual ao ponto de compensação luminosa e valores menores. Valores menores que o ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótico. Em outras palavras, eu estou falando de quantidade de luz. Então, eu tenho, por exemplo, qualquer valor de luz, né, abaixo do x aqui, ó, certo? Então, menores que esse ponto, a gente vai olhar qual que é o processo que está predominando. O processo que está predominando aqui é a respiração, é o consumo e não a produção. Então, se eu tenho em valores menores, né, aqui, por exemplo, eu vou ter o consumo maior do que a produção. Eita, virou um troço bizarro ali. Que é a produção. Qual que é o resultado disso? Se a planta for mantida num local cuja iluminação seja menor do que a sua taxa, seu ponto de compensação luminoso, o que vai acontecer com essa planta? Provavelmente vai morrer. Mas ela morre de imediato? Não, não morre de imediato. Ela vai demorar para morrer, porque ela vai se perceber produzindo menos do que aquilo que ela consome e vai começar então a consumir as suas reservas, até que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir sobreviver mais e ela morre. Beleza? Então, plantas que se encontram em ambientes iluminados numa intensidade menor do que o ponto de compensação luminosa vão acabar morrendo. Plantas que estão exatamente no ponto de compensação luminosa, ou seja, que se encontram aqui, ó, o X, certinho? Então, igual. O que será que vai acontecer? Aí a gente vai pensar, eu estou ganhando 5 mil, estou gastando 5 mil, estou ganhando 5 mil, estou gastando 5 mil. Eu não vou sair do lugar, né? Eu não vou definhar, mas também eu não vou construir reserva. Então, é o que acontece nesse momento, está gastando tudo aquilo que ela produz. Agora, se essa plantinha ela está num ambiente, né, cujo valor é maior do que X, ela vai conseguir o quê? Produzir mais do que ela consome, ela vai sair no lucro e aí ela consegue se desenvolver, ela consegue formar novas estruturas, ela consegue acumular energia na forma de estoque de energia, porque nesse caso a produção ela é maior do que o consumo, certo? Maior do que o consumo. Isso significa que as plantas, para elas conseguirem prosperar, elas precisam dessa quantidade adequada e isso varia de espécie para espécie. Levando em consideração essa informação, né, o ponto de compensação fótico luminoso, a gente classifica plantas de duas maneiras, né? Na verdade são 3 maneiras. As duas principais são as seguintes: as plantas chamadas de heliófitas ou filas, tá? Heliófilas ou heliófitas, e as plantas chamadas de umbrófilas. Umbrófitas ou umbrófilas. Então vamos lá traduzir essa paradinha aqui, ó. Quando a gente fala, olha aqui, Brasil, quando a gente fala hélios, significa sol. Filo, afinidade com, a fim de, que gosta do sol. Fitós é planta, tá? Por isso que esses dois nomes são possíveis. Umbrós é sombra. Então, existem plantas que são fãs, têm afinidade para sombra, e tem plantas que têm afinidade para sol. E como que o ponto de compensação luminosa dessas plantas se comporta de acordo com essa classificação, com esse nicho, né? Esse componente específico do nicho. Vamos pensar. Uma planta que vive, que gosta de sol, significa que ela é altamente tolerante à radiação solar. Tem plantas que se você colocar no sol pleno, ela vai queimar e vai morrer toda, né? Eu já passei por essa situação algumas vezes. Tipo, algumas orquídeas, por exemplo, são extremamente sensíveis, elas são umbrófilas.
enquanto que o cacto vai ser uma planta extremamente heliófita, né? Porque ela gosta do sol rachando. Agora vamos pensar, essas plantas que são extremamente resistentes, elas são também extremamente demandantes, ou seja, se você tirar elas do ambiente muito iluminado, de sol pleno, elas vão definhar e vão morrer. E aí a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar no valor alto ou baixo para o ponto de compensação luminoso. Vai ser um valor alto. Por quê? Eu vou te mostrar lá no gráfico, tá? Então vai ter um alto ponto de compensação luminoso ou ponto de compensação fótica. O que significa isso? Significa que esse X aqui, ó, vai estar bem deslocado para cá. E aí, obviamente, não vai ser essa curva que está representada aqui, mas vai ser uma curva assim, ó, por exemplo. Ó, vou até refazer aqui para não ficar tão feio assim, Brasil. Ó, vai ser aqui mais ou menos. Esse é o ponto alto, tá um valor mais distante do zero, né? Isso significa que eu vou precisar de uma taxa de iluminação maior do que em comparação com essa aqui que está representada, o que significa que eu preciso ter muita luz para essa planta conseguir vencer o saldo e ter saldo positivo para ela. Ao passo que uma planta umbrófita ela vai ter um baixo valor de PCL. Por que ela vai ter um baixo valor de PCL? Porque se ela está habituada a viver em ambientes sombreados, a mínima quantidade de luz que esse ambiente já consegue lhe prover, lhe fornecer, já é necessária para ela superar a taxa de respiração e ficar no salto positivo. Então essa planta ela vai ter um valor de X muito baixinho, tá? E aí o gráfico dela faz assim, ó, pum, pouquinha luz, ela já consegue o saldo positivo necessário para ela, tá? Então, plantas umbrófitas precisam de pouca luz para superar a taxa de respiração. Plantas heliófitas ou heliófilas precisam de muita luz para conseguir superar a taxa de respiração e ficar no lucro positivo. Tá no lucro, né? Senão é prejuízo. Tranquilo? Para finalizar, então, o terceiro tópico aqui embaixo, vem aqui comigo, que é um assunto que muitas pessoas consideram bem espinhoso, mas a verdade não é tanto assim, e a gente vai aqui tirar de letra, que é o seguinte: os metabolismos fotossintéticos C3, C4 e CAM. Quando a gente fala de fotossíntese, a gente normalmente fala da fotossíntese C3, porque foi o modelo de fotossíntese que as pessoas estudaram inicialmente. Beleza? O que vai acontecer, Brasil? O que acontece é o seguinte: para a gente entender bem esse conceito, a gente precisa voltar um pouquinho e analisar uma situação que aconteceria com uma planta C3, beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso esqueminha. Nosso esquema a gente tem aqui a atmosfera, a folha, o mesófilo, né, que é o recheio da folha, e aqui uma célula vegetal que faz fotossíntese. Essas estruturazinhas aqui são os estômatos, tá? E a primeira coisa que a gente vai perceber é que os estômatos, em diferentes horários do dia, eles ficam mais abertos ou mais fechados. Tá? Que eles estão quase todos fechados e que eles estão bem abertos. Estômatos se abrem para permitir as trocas gasosas. Isso significa o quê? O estômato ele recebe vários estímulos ambientais para abrir ou para fechar. O principal estímulo vai ser a percepção da luz. E aí, quando o estômato, né, quando o sol começa a nascer, o estômago ele vai se abrindo lentamente, beleza? E por que ele se abre lentamente? Porque do lado de fora a concentração de CO2 é sempre maior do que do lado de dentro. Então o CO2 ele vai entrar. É importante o CO2 entrar, por quê? Porque ele é reagente da fotossíntese. É a partir do CO2 que a biomassa, a matéria orgânica, vai ser produzida. Lá no ciclo de Calvin-Benson, lá no ciclo das pentoses, como a gente viu na aula de fotossíntese, das reações não dependentes de luz. Fixação do CO2. Beleza? Vamos lembrar que para o CO2 entrar nessa roda, existe uma enzima que chama rubisco. Então, aqui dentro tem uma enzima que chama rubisco, que vai convidar o CO2 a entrar dentro do ciclo de Calvin. Beleza? Maravilha. Em contrapartida, nas fases dependentes, nas etapas dependentes de luz,
a gente vai ter o quê? Liberação de oxigênio. E aí, o oxigênio, obviamente, como ele é constantemente produzido dentro da planta, ele vai ter maior concentração de oxigênio e aí, por difusão, ele acaba saindo, certo? E vai ser liberado no ambiente, maravilha. Só que tem uma outra coisa também passa pelo estômago, né, que a gente precisa levar em consideração, que é o vapor d'água, né? E a gente tem que lembrar, Brasil, que a água ela é sempre mais concentrada dentro dos seres vivos do que no ambiente terrestre. Quando eu falo de vapor d'água, sempre tem mais vapor d'água dentro de um ser vivo do que no ar que o circunda. De manhã, quando as temperaturas estão mais amenas, quando o sol ainda não está a pino, os estômatos eles ficam mais abertos e aí, né, a temperatura mais baixa, você vai ter uma taxa de transpiração ali ok acontecendo. Só que à medida que vai esquentando e o sol vai ficando mais a pino, apesar de ter mais luz para poder fazer fotossíntese, a taxa de perda de água ela pode aumentar demais a ponto de matar a planta. Então, o que a planta faz para evitar que ela morra seca, desidratada? Ela vai fechar parcialmente os estômagos. Então, os estômagos ficam parcialmente fechados. Você pode entender que você pode visualizar da seguinte forma: você tem uma folha ali com 5.000 estômatos. Vamos colocar assim que 4.000 ficam totalmente fechados, enquanto 500 ficam abertos, ou que o espaço que eles tinham ficam mais reduzido, com dificuldade de passagem de partículas, do jeito que você preferir, tá? Mas esses estômagos, eles se fecham parcialmente nos momentos mais quentes do dia. Para quê? Para evitar a morte por desidratação. Então, dessa forma, a água, o vapor d'água que está aqui, ó, mais concentrado, ele vai ter dificuldade de sair e aí a planta consegue conservar a sua vida, né? Porque não adianta nada ficar fazendo fotossíntese adoidado se ela vai morrer seca no final do dia, certo? Porém, tem um problema. Quando os estômagos se fecham, o que acontece? O oxigênio que está sendo liberado lá nas etapas dependentes de luz aumenta demais essa concentração, porque ele não consegue também sair com tanta facilidade. E o CO2 começa a deixar de entrar. Por quê? Porque o estômago está fechado, né? Então, eu tenho aqui um problema de entrada de CO2 e excesso de oxigênio. E qual que é o problema do excesso do oxigênio? A rubisco, sim, a rubisco, aquela que invita, que chama o CO2 para participar do ciclo de Calvin, ela é meio, vamos dizer assim, pouco seletiva e acaba jogando o oxigênio no ciclo de Calvin. Isso a gente chama de fotorrespiração. Então, vou escrever aqui do lado. Qual que é o problema? Grande problema nesse caso, né? O problema chama fotorrespiração. E o que significa isso? Significa que nas horas mais quentes, né? Ó, horas mais quentes, aumenta a concentração de oxigênio, diminui a concentração de CO2 dentro da folha, no mesófilo da folha, que é esse ambiente aéreo, né, dentro das folhas, dentro das células e tudo mais, beleza? E isso leva ao quê? A inclusão, né, por meio da rubisco do O2 no ciclo de Calvin, que era para o CO2 participar. Brasil, e qual que é o problema disso? O problema disso é que a matéria orgânica não vai ser produzida, porque ela depende do carbono, do CO2. E outra, substâncias tóxicas, nocivas para as células das plantas serão produzidas a partir daí. Então, a planta ela perde duas vezes. Primeiro, porque ela deixa de produzir matéria orgânica, fonte de energia, e segundo, ela vai ter que gastar energia para decompor essas substâncias tóxicas para elas não se acumularem. Isso gera, então, ou gerou, do ponto de vista evolutivo, um grande impedimento das plantas ocuparem ambientes muito quentes, muito áridos, porque à medida que a necessidade de conservação de água aumentava,
o problema da fotorrespiração também aumentava. Eis então que a evolução e a biologia, botânica e Darwin e Wallace e etc., vem com uma solução super bacana, que são os metabolismos alternativos. As adaptações fisiológicas para permitir que plantas ocupem ambientes quentes, tropicais, ambientes áridos, sem passar por problema de fotorrespiração. Então, fica claro uma coisa, Brasil: fotorrespiração, quem enfrenta é essa plantinha aqui, ó. É a planta C3, que é a planta padrão, a planta comum. O que vai acontecer, Brasil? Olha só que coisa bacana. Então vamos falar primeiramente do metabolismo C4. Tá? Um exemplo de planta C4 é a cana-de-açúcar. Tá? E um exemplo de planta C3, C3 é o trigo. Isso responde, por exemplo, porque o Brasil não é um bom produtor de trigo. Né? Por que o Brasil, que é produtor de um monte de coisa, com esse terreno todo, com esse agronegócio cabuloso que a gente tem, por que trigo não é? A gente depende de trigo. Trigo é uma planta de clima frio, tipicamente clima frio. Onde que tem produção de trigo aqui? São regiões tipicamente frias. Outro dia eu assisti no Globo Rural que tinha outros estados, eu fiquei meio estarrecido. Mas com certeza não é um trigo que tem uma qualidade tão competitiva e boa quanto o trigo que é cultivado na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Europa, tá? Com certeza o trigo ele precisa desse clima frio justamente porque ele vai perder muita produtividade se ele for para um lugar muito quente por causa da fotorrespiração. A cana-de-açúcar já é uma planta que é uma planta C4. Qual que é o grande lance da planta C4? A planta C4 ela tem um comportamento do estômago semelhante à planta C3. E são dois aspectos aqui que a gente tem que ficar atentos quando a gente compara os metabolismos fotossintéticos. O comportamento do estômago e pensar como que ele resolve o problema da fotorrespiração. Então, só para a gente revisar, tá? Eu vou até colocar isso aqui na forma de um post-it no cantinho aqui, Brasil, olha só que legal. Plantas C3. Como é que é o esquema delas? Estômatos abrem. Estômatos, faltou um. Estômatos abrem durante o dia, certo? E beleza, abrem durante o dia, tem a grande pico, o grande problema, né? Fotorrespiração. Nossa, que horrível, né? Fotorresp. Fechou? Então, as plantas C3 têm esse grande probleminha aqui, ó. Vou colocar um post-it verdinho aqui, ó. Olha que bonitinho que ficou. Maravilha? Vou colocar aqui, ó. Para não atrapalhar nenhum inscrito. Maravilha, a gente vai lembrar disso aqui. E as plantas C4, como é que elas fazem? O comportamento dos estômatos é o mesmo da planta C3. Então, os estômatos abrem de dia. De dia, né, Pagi? De dia. Isso, de dia. Só que aí você vai me perguntar o seguinte: Pagi, mas se eles abrem de dia, eles vão se fechar, eles ficam abertões assim? Eles se fecham também, o comportamento é o mesmo. Eles se fecham parcialmente nas horas mais quentes, porém tem um Paranauí. E qual que é o Paranauí? Olha que legal. Quando o CO2 ele entra na planta, então vou fazer um esqueminha aqui, tá? Então vamos supor que isso aqui seja o mesófilo. Seja dentro da planta. Vamos simplificar um pouquinho aqui. Tem alguns detalhes que eu vou omitir para vocês, tá? Que eles não são muito relevantes. O mais relevante é esse raciocínio aqui, ó. Então, quando o CO2 ele entra dentro da planta, saiu do meio e foi para dentro da planta, ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ou ele vai continuar no Calvin, e ótimo, ele vai fazer matéria orgânica, normal, mas uma outra parte desse CO2 vai ser armazenada. E essa reserva, ela ocorre na forma de uma substância orgânica.
E aí que está a mágica do negócio. Quando os estômatos começam a se fechar e o input, a entrada de CO2 da atmosfera para dentro da planta, né? Então isso aqui é o meio externo, para o meio interno, começa a reduzir, o que, que a planta faz? Ela se desespera? Ela faz fotorrespiração? Não. Ela vai pegar essa substância orgânica e vai o quê? Convertê-la em CO2 e continuar alimentando o ciclo de Calvin. Então ela não perde produtividade. O estômago pode até fechar, mas ela já fez tanta reserva de substância orgânica que durante todo esse processo ela vai poder decompor essa substância orgânica, ela reverte as reações e devolve o CO2, o CO2 vai alimentar o ciclo de Calvin que não para de produzir matéria orgânica. Sensacional, né? E aí depois a gente vai para as plantas MAC. Então aqui, ó, metabolismo CAN ou MAC, que é uma sigla, metabolismo ácido das crassuláceas. Foi a primeira vez que eles verificaram isso, foi na família das crassuláceas. Mas isso também acontece nas cactáceas, nas euforbiáceas. É um grande exemplo de convergência adaptativa. Acredita-se que essa estratégia metabólica surgiu de forma independente em várias famílias diferentes, de forma diferente, né? De forma independente por pressão seletiva do meio. Tá? Quem que, por exemplo, é assim é o abacaxi, o cacto. Tá? Os cactos são assim. Então, o que, que acontece aqui? Essas plantas são as plantas mais adaptadas a climas secos e áridos. Tá? A cana já é de clima tropical, mas precisa de muita água. As plantas MAC são plantas bem adaptadas a climas bem secos. Para começar, os estômatos ficam fechados durante o dia. Isso significa que elas vão ter uma economia de água cabulosa, né? Acabam que eles se abrem somente à noite. Abrem-se de noite. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Um mecanismo semelhante. Então, lá de noite, né? Vou fazer aqui uma atmosfera aqui mais escurinha, ó. Lá de noite, quando os estômatos se abrem, o CO2 adentra a planta. No que ele adentra a planta, esse CO2 vai ser totalmente convertido em ácido orgânico. Beleza? O que acontece? De dia, quando o sol nasce e a planta começa a fazer a etapa dependente de luz, fecha o estômago todo e aí esse ácido orgânico agora vai ser convertido em CO2. Esse CO2 vai para o Calvin. Então a fixação do CO2 ela vai acabar acontecendo, a transformação do CO2 em matéria orgânica vai acontecer durante o dia, né, por conta de todos os insumos necessários para o ciclo de Calvin acontecer, os ATPs necessários, os elétrons e hidrogênios transportados pelo NADP e tudo mais. Então, basicamente, é o seguinte, galera, para a gente fechar aqui, você não achar que é mais complicado, na verdade não é tão complicado, é bem lógico. As duas plantas, C4 e CAN, elas usam uma reserva orgânica para o CO2, porque quando o estômago fecha, ao invés da planta fotorrespirar, ela pega essa reserva orgânica de CO2, converte em CO2 e mantém o ciclo de Calvin funcionando continuamente. Beleza? A diferença é que a planta C4, pensa que a planta C4 está ali no meio do caminho entre a C3 e a CAN. A planta C4 ela abre o estômago durante o dia e fecha à noite, igual a planta C3 normal. E a planta CAN ela fecha de dia e abre à noite, porque ela é habituada a climas desérticos bem cabulosos mesmo. Então, a economia de água tem que ser ainda mais importante. Tudo bem? É isso. Vou embora porque eu já falei demais. Tchau.